eu vi muitas, eu vi muitas corrupções em mim, entendeu? Porque assim, foram vindo e eu falar, mas isso é corrupção? Aí eu comecei a analisar e vi que realmente era. Então está sendo maravilhoso. Coisa linda. Dani, você tá por aqui? Não vi seu rostinho ainda. Meninas, vou pedir para todo mundo, por enquanto, desligar os microfones. Tá. Boa tarde. Eu vou orar com vocês para a gente começar, tá? Quero dizer para vocês que nós teremos uma reunião difícil, apostólica. Então, para você já se preparar e escolher colocar a sua identidade espiritual à frente da emocional, para que você tenha um ganho real com essa reunião, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque sabemos que a ti pertence todo o controle. É o Senhor quem prepara todas as coisas, e eu sei que o Senhor preparou esse momento. Te pedimos, Senhor, dá-nos humildade real para te ouvir. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ministra-nos, ajuda-nos a te dar o real espaço na nossa vida. Cala a nossa mente, cala a nossa alma, cala as nossas verdades pessoais, para que nós possamos ter um relacionamento real, profundo contigo, e para que cada uma de nós possa sair ministrada dessa reunião. Espírito Santo, tu és o intérprete dos intérpretes. Traduz a palavra para cada uma de nós, de acordo com o nível de consciência de cada uma, de acordo com o momento de vida de cada uma, de acordo com a maturidade, de acordo com o desafio de cada uma, que não sejam as minhas palavras humanas, mas a tua sabedoria, Espírito Santo, ministrando diretamente ao espírito dessas mulheres, que elas tenham clareza de ouvir a sua voz, de ter revelação da palavra de Deus, de ter direcionamento, de ter discernimento vindo da tua parte. Ajuda-nos a ter um entendimento apostólico nessa reunião, para que haja avanço verdadeiro, haja estabelecimento real do teu reino na vida dessas mulheres, Pai. Tira-nos do sono da morte em nome de Jesus. Tira-nos do engano da alma. Coloca a tua luz nas corrupções da nossa carne em nome de Jesus. A grande maioria das mulheres que estão aqui já perderam tempo suficiente, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, traz um despertar na vida dessas mulheres, Pai. Permita com que elas compreendam que estão andando em círculos, Pai. Vivendo a partir da própria sabedoria, a partir do próprio norte, a partir das escolhas vindas da sua carne. Por isso estão vagando no deserto, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, elas tenham humildade de ouvir a tua voz. E que o Senhor fale com clareza no espírito de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridas, você objetiva aqui inicialmente, na verdade você objetiva o tempo todo, porque nós temos alguns assuntos aqui para tratar importantes, a partir das perguntas que todas vocês enviaram, e a partir do propósito dessa reunião. Então, vou explicar por que eu solicitei com a pastora Adriana que a gente marcasse essa reunião. Por responsabilidade espiritual. Por quê? Porque, primeiro, que nós fizemos um congresso de um nível de liberação espiritual muito grande, e que eu sei que a maior parte de vocês, obviamente, não compreende, não alcançou, né, durante todo o congresso. Então, imagina que o congresso é como se fosse aquela coisa assim, que dizem que coloca o sapo para cozinhar em fogo baixo, aí a água vai esquentando devagar, vai esquentando devagar, vai esquentando devagar, e o sapo não percebe, quando ele vê, ele está cozido, né? É mais ou menos assim, a gente foi aumentando as medidas do espiritual aos poucos, no congresso, num banho-maria, num banho-maria, num banho-maria, até levar vocês numa atmosfera onde o milagre é real. Então, qual que é o efeito do congresso? Você sair de lá marcado por uma atmosfera aonde o céu encontra a terra e onde o milagre é real.
E é essa a proposta, é assim que se manifesta o reino de Deus. E a gente foi fazendo isso de maneira gradativa e foi levando vocês a acessar alguns conteúdos emocionais. Como é que fala? O teatro teve um papel importantíssimo nisso, para que vocês pudessem chegar num lugar onde o espírito e a alma de vocês tivessem experiência, fossem marcados por uma atmosfera espiritual onde o céu encontra a terra e o milagre é possível, onde há um alinhamento perfeito entre a verdade do reino de Deus e a nossa realidade, e o milagre pode se manifestar. Para isso, nós colocamos alguns pontos importantes no congresso, eu quero falar um pouco sobre eles. O livro, eu sei que a maioria de vocês já leu, né? É um livro rápido de ler, muita gente me mandou mensagem. O livro conta sobre milagres, o livro fala sobre a experiência do sobrenatural. E o livro fala de uma realidade sem alinhamento, sem santificação, ou seja, sem você se separar do modelo desse mundo, não é possível você viver milagre. Tá? Não é possível. Então, o que nós fizemos no Congresso? Tentamos trazer um pouco às claras as condições para que esse alinhamento aconteça. E aí entra a palavra da pastora Adriana sobre as sacolinhas e sobre a libertação. Por quê? Que é o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui. Por quê? Dani, Oi? o seu som tá falhando um pouco, tá com algum ruído junto do... Será que é o telefone? Peraí. Melhorou? Não, aumentou, mas não melhorou o chiado. Se você tiver um fone de telefone aí. A sua janela tá aberta? Não. Tem algum fone aí? Tem outro telefone perto ligado? Outro celular perto ligado? Tem um celular aqui, ó. Pode ser, isso aí. E se eu sair, eu vou sair e vou entrar de novo com fone. Não, Tá bom. melhor não. A gente Ah, teve não. um problema aqui e mesmo a gente não tendo limite de pessoas, ele tá dando uma travada para liberar as pessoas entrar. Então é melhor Entendi. Então, não sei o que fazer. Peraí. Mas tá dando para ouvir bem, só com um pouco de chiado, né? falando. Mas dá para ver, dá para ouvir perfeitamente, assim, só com chiado. Tendência, conforme a gente avança, a tendência é ficar mais claro, né? Tem uma atmosfera ainda de... muito bem. Alguém está falando, só quem tiver com a câmera... Bom, sei lá, enfim. Vamos seguir. Então, chegamos num ponto importante que é a libertação. Espera aí que eu vou pedir um fone, só um minutinho.
acontecendo? Você sabe dizer distinto? Chiado? Na hora que eu falo, parece um chiado. Então, Pastora Adri, desliga o microfone dela, depois você volta. Quando ela voltar, você volta. Liga o microfone. eu vou continuar aqui enquanto ele pega o adaptador lá, e aí, se não melhorar, a gente vai de fone. Muito bem. Chegamos, então, no congresso, na parte da libertação, da sacolinha. Muitas de vocês mandaram várias dúvidas aqui a respeito das sacolinhas, o que é sacolinha, o que não é sacolinha. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Mas o que é importante que você entenda? Quando que a gente vive alinhamento real? Quando o nosso coração tem um posicionamento que é, por via das dúvidas, estou com uma sacolinha, não sei bem se é uma sacolinha que eu deveria me desfazer ou não. Por via das dúvidas, eu vou me desfazer. Esse é o coraçãozinho, esse é o coração que vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. Entenda que Deus não divide a glória dele com ninguém. E no relacionamento dele conosco, ele vai nos convidar a uma dependência real e profunda. Para algumas de vocês, essa libertação, essa sacolinha, são de assuntos espirituais. Mas nem para todo mundo é assunto espiritual. Por exemplo, eu converso com mulheres, às vezes, ali no terapia, dizendo, então, mas sabe o que acontece? Eu não converso com as pastoras porque eu não sinto... Vamos ver se... Melhorou? Melhorou? Fala mais um pouquinho. Vocês estão me ouvindo agora? Não? Faz diferença? Sim, tá meio igual, mas pode seguir que dá para entender. Seguimos, então. Faz diferença? Diz que mais ou menos, mas ok, seguimos. Então, para algumas de vocês, então, como eu falei aqui, algumas mulheres falam para mim, eu não consigo conversar com as pastoras porque eu não tenho intimidade com elas, eu queria conversar com você. Só que não está tendo essa possibilidade. Então, qual que é a grande questão? Quando você entra na estrutura do corpo de Cristo, porque essa é a ideia, o Senhor vai começar a te lapidar e vai começar a te corrigir. E se você não está se deparando com coisas que são desafiadoras para você e que você tem que escolher entre o que está dentro de você e entre o que está sendo proposto para você, você não está avançando. Entendeu? Para algumas de vocês vai ser essa questão das escolhas espirituais, das escolhas sexuais. Você acha que é melhor esse? Vamos ver se dá certo. Vê se ficou melhor. Melhor? Sim? Então, melhor. Melhor para mim também. Tá melhor, tá melhor, mãe. Isso aqui. Obrigada, minha filha. Então, todos nós vamos ser desafiados, ser lapidados
pelo Espírito Santo. E aonde? Dentro do corpo. Algumas pessoas vão ser lapidadas nos seus relacionamentos entre iguais, com a pessoa que, quando participa de uma igreja, com a dificuldade, com o desafio, com a traição, com isso, com aquilo. Outras pessoas vão ser desafiadas na relação hierárquica, por exemplo, com alguém que espiritualmente a pessoa tem que ter um relacionamento e ela tem dificuldade de se abrir, de seguir o direcionamento, porque a grande maioria quer o quê? Eu quero conversar, por exemplo, tem um monte de gente que é de outra igreja e vem e fala, eu queria tanto conversar com você, sabe? Porque na minha igreja, a minha pastora não entende dessas coisas que você entende. Então, eu queria tanto ter um minuto para conversar com você. Essa pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus? Não. Por quê? Porque ela não respeita a ordem, ela não respeita a hierarquia, ela tem uma atitude desonrosa, ela é usurpadora. Então, ela faz o quê? Eu vou conversar com um monte de pastor e eu vou pegar o que me interessa de cada um. Esse aqui eu gosto daquilo que ele fala, então esse aqui eu sigo porque ele ensina sobre dinheiro. Essa daqui eu sigo por causa do não sei o quê. Essa daqui eu sigo por causa do não sei o que lá. E sabe para onde ela está indo? Para lugar nenhum. Porque o reino de Deus é um reino organizado. Então, por isso que eu disse que não era uma conversa fácil. Porque a grande questão é, ser conduzida pelo Espírito Santo implica em morte. Se você não está morrendo, você parou. A maioria de vocês acabou de chegar, nem participa de igreja, etc, etc. Mas tem pessoas que já são de igreja há muito tempo. Então, eu estou trazendo um contexto aqui. Por quê? Na hora da libertação, na hora que começou lá a renúncia, então estava todo mundo lá declarando em alto e bom som. Quando começou as sacolinhas, eu comecei a andar no meio, um mundaréu de mulher, boca fechada. Porque, não, essas coisas aqui eu não acho. Por quê? O campeão de bilheteria eu não vou renunciar a isso porque eu não entendo porque é astrologia. Eu vou falar um pouquinho disso, tá? Então, todos nós enfrentamos essa resistência. Por isso que eu disse aqui que eu ia ter uma conversa apostólica com vocês. Por quê? Espiritualmente falando, gente, entenda. O reino de Deus é um reino de ordem. A maioria de vocês que são minhas alunas e que entendem um pouco do pensamento sistêmico já fizeram as pazes com a ordem. Já fizeram as pazes com a ordem. Então, já começam a entender que se a gente não respeita a ordem, se a gente não respeita a hierarquia, o fluxo de vida não avança. Uma vez, o Rob estava conversando com um bispo de uma igreja muito famosa, que era o segundo homem de um desses nomes nacionais, assim, da igreja nacional, e vivendo uma série de problemas, porque era um povo envolvido com uma série de corrupções. E esse homem estava com a sua esposa na UTI. Ele era um bispo de um estado muito famoso ali, braço direito da pessoa importante, e a pessoa importante foi lá para um evento importante na cidade e exigiu que ele fosse ciceronear, o bispo, que é nosso amigo, fosse ciceronear esse homem. E levar para cá, levar para lá. E ele ficou meio assim, porque ele falou, ele não sabe que eu tô com a minha mulher na UTI e ele quer que eu fico levando ele para cima e para baixo. Mas ele, como é um homem que está há muito tempo nisso, aceitou e falou, não, beleza, eu vou. E passou o dia levando esse homem para cima e para baixo, para cima e para baixo. E esse homem importante não perguntou, nem perguntou, como é que está sua esposa? Vamos dar uma passadinha lá para, de repente, eu orar por ela. Eu acho que ele nem se lembrou que a mulher estava doente. E aí, foi embora. E esse homem, que é amigo do meu marido, encontrou meu marido logo depois. E ele estava destruído, porque era o pai espiritual dele, o líder dele. E ele estava destruído. Meu marido falou, como é que você consegue? Como é que você suporta? E ele respondeu, a obediência me protege. É um caso extremo, mas eu estou tentando te mostrar sobre batalha espiritual, que aí entra a razão pela qual eu pedi essa reunião com todas vocês. Seria falta de responsabilidade da minha parte expor vocês ao nível de batalha espiritual que nós vivemos
no Congresso sem ter um pós de conversar e explicar as escolhas que você precisa fazer. Porque no mundo espiritual não existe terreno neutro. No mundo espiritual, tudo é sobre batalha espiritual. Esse Deus bonzinho, esse Deus Papai Noel, esse Jesus de camisola, não existe no mundo espiritual. Esse Deus que as pessoas inventam para si e que, ele não existe, a criança está morrendo de rir. Isso não existe. Então, eu vou ler uma palavra aqui, que está no Evangelho de Mateus, que é sobre esse Jesus aqui, que eu estou conversando com vocês. Espera aí. Mateus, capítulo 10, versículo 34, Jesus diz, preste atenção, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Gente, essa palavra tem que ser uma verdade muito real na vida de vocês. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua sacolinha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua ideologia mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu relacionamento pecaminoso mais do que a mim, não é digno de mim. Quando Jesus entra na sua vida, ele vem trazer espada. Ele vem fazer separação entre luz e trevas. E você precisa se posicionar. Aí ele diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quando eu chamo e a pessoa fica com as suas resistências, essa pessoa não é digna de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Então, na verdade, nesse congresso, vocês foram convidadas a deixar a vida de vocês da maneira como vocês conhecem. E aceitar um convite feito por ele, que inicialmente implica em você perder tudo. Porque se ele não for mais valioso para você do que todas as suas verdades, todas as suas sacolinhas, tudo aquilo que você protege, você não é digna dele. O livro conta sobre o quê? Uma trajetória de perder tudo antes de ganhar. Nós, minimamente, te propusemos ali um início. Olha, até para que você pudesse conhecer as suas resistências. Porque elas se levantam na hora ali de você decretar um monte de coisa, na hora de ouvir isso ou na hora de ouvir aquilo, a gente percebe quando a nossa carne se levanta. E aí você já entendeu um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então, primeira razão para essa reunião, você entender, o congresso foi um congresso de guerra. E eu terminei a palavra decretando. Meu convite para você é que você seja uma mulher cananeia, que entende que tudo é espiritual e se posiciona dessa maneira. Se você quer viver coisas maiores do que aquela que eu relato no livro, a sua única chance é ser a mulher cananeia. E para a mulher cananeia, não tem assunto emocional, só tem assunto espiritual. E assunto espiritual é guerra e pronto, acabou. Então, uma mulher que é verdadeiramente espiritual, ela entende, é guerra. E quem não sabe viver ordem na guerra, perde. O que nos protege na guerra é a obediência. Obedeça mesmo sem entender. Obedeça mesmo sem concordar. Obedece. Eu conto isso no livro. Eu vivi durante um período obedecendo algo que não fazia sentido para mim. Mas eu falei, amém. Uma hora vai fazer, uma hora eu vou ter clareza. E isso durou anos. Hoje vocês têm a possibilidade de ter alguém para conduzir vocês nesse sentido.
tá? A segunda coisa que eu quero falar para você também nesse tom é ainda em Mateus 10, logo depois, presta atenção, logo depois dessa palavra, se você não abrir mão, você não é digno de mim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, Jesus diz no versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe está falando comigo, está falando com os discípulos, está falando com os pastores. Quem vos recebe, se você que está me ouvindo aqui, que participou do congresso, que está lendo o livro, que ouve as pregações do Mulher Apostólica, enfim, se você recebe a mim como sendo enviada de Deus na sua vida, a ele você recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é Deus. Então, do que está falando aqui? Ordem e hierarquia. O Senhor levanta determinadas pessoas e envia essas pessoas com uma determinada mensagem. Se você recebe essas pessoas na sua vida como vindo da parte dele, você recebe a ele e recebendo a ele, recebe quem o enviou. Então, por que isso é importante? É importante que você entenda que eu sou resposta de Deus na sua vida. Você, no secreto, pediu para Deus respostas, pediu para Deus uma direção. Em algum momento na sua vida, você fez uma oração muito verdadeira e pediu para o Senhor. E o Senhor fez com que você chegasse até mim. E aí a Bíblia diz, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Ou seja, se você me recebe como vindo da parte do Senhor e recebe aquilo que eu vim trazer um reino para a sua vida. Eu vim trazer uma realidade espiritual para a sua vida. Se você me recebe desta maneira, com o devido respeito a quem me enviou, porque essa é a grande questão. Se você entende, Deus respondeu a minha oração e me enviou essa pessoa, o galardão que eu trago você vai receber. Agora, por que essa reunião é tão importante para todas vocês? Muita gente pensa, porque não é cananeia, pensa que, eu fui lá no congresso, assisti, mas olha, tem umas coisas lá que eu achei demais, sabe? Eu achei demais, não é assim, não precisa, sabe, ser daquele jeito, não precisa ser assim, não precisa ser assado. Essa palavra é para você. Esse lugar em cima do muro, no mundo espiritual, não existe. Se você está ouvindo essa palavra, é importante que você entenda. Deus está cobrando de mim um posicionamento assertivo. Preste atenção numa coisa, ninguém fica cara a cara com um apóstolo sem viver uma definição de destino. Você pode ficar desavisado, achando, é só uma reunião, estou meio cansada. Enquanto ela está falando, eu vou fechar a câmera e vou dar uma olhadinha aqui no feed, se tiver alguma coisa importante, aí eu presto atenção. Eu quero dizer para você, o seu destino está sendo definido. Porque você pode estar dormindo o sono da morte, mas eu não estou, nem aquele que me enviou. E se eu estou aqui falando com você, é para você entender. Presta atenção, sua última oportunidade de se posicionar. Nossa! É assim. É sim, sim, não, não. Não pense que depois de mim o Senhor vai enviar uma outra pessoa. Ele não vai. Principalmente para a maioria de vocês, que Deus foi tão caridoso que enviou uma louca que já caminhou os caminhos que vocês caminharam para que vocês se sentissem compreendidas. Entende? É importante você entender o contexto sobrenatural em que você se achega a mim. E entendendo assim, Deus me ama. Deus me ama porque me enviou alguém com uma linguagem, sabe, que é minimamente compreensível para mim, porque de acordo com a dureza do meu coração, eu não ouviria uma coisa mais simples.
Então, Deus teve misericórdia de você na sua soberba e enviou a mim, que já fui tão soberba quanto vocês, para poder falar uma linguagem que vocês falam, não, essa daí fala uma linguagem que eu me identifico. Entende? Então, esse congresso, a participação nesse congresso é um tempo de decisão para vocês. Aqui eu estou falando para a maioria que está chegando. Não estou falando para aquelas que já estão caminhando conosco, já estão na igreja e etc. Eu estou falando aqui de identidade. Tá? Então, vamos supor, algumas de vocês estão aqui na igreja e estão falando, nossa, Dani, mas eu já estou super posicionada. Você que pensa. Porque se você ouvir o Espírito Santo, ele está falando para você. Você sabe que não. Você sabe que está enrolando. Você sabe que eu estou te chamando para se posicionar. Você sabe que eu estou te chamando para ser assertiva. Talvez você pense assim, Dani, essa palavra não é especificamente para mim, mas o ensinamento é especificamente para você. Por isso que eu orei aqui, pedindo para que o Espírito Santo traduza para cada uma de vocês a decisão que define destino. A decisão que vocês têm diante de vocês que define destino, porque é sobre isso. Algumas estão chegando, algumas estão no meio do caminho, algumas estão penduradas no precipício e estão ouvindo a última oportunidade de falar, você vai morrer mesmo? É isso mesmo que você quer? É sobre isso. A mulher cananeia compreende a definição das coisas. Ela entende, as coisas são definitivas. E o que existe é destituir um governo maligno. E o que destitui o governo maligno é a gente escolher aquilo que Jesus está oferecendo para nós pela fé. Não é pelo entendimento, é pela fé. É por humildade. Falar, amém, Senhor, eu quero. Eu vou fazer, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou abrir, eu vou sair da resistência, eu vou sair da defesa. Para algumas pessoas é defesa de ser ministrada, para outras pessoas, enfim, são as sacolinhas. Para cada uma das pessoas aí é um nível de conteúdo, tá? Eu separei aqui, na verdade a pastora Adriana separou algumas perguntas que foram enviadas por vocês no decorrer da semana, e que a gente entende que são perguntas que dizem respeito à realidade da maioria, né? André falou assim, sinto angústia sobre ser essa mulher cananeia. Acredito que eu ainda estou confundindo o entendimento da palavra com coisas comportamentais. Ainda estou presa no como agir ou como é certo, ou o que é certo e errado. Veja, sabe por que a gente tem isso? Porque você não se quebrantou o suficiente. Porque quando a gente está diante de qualquer situação e a gente vai descendo na presença do Senhor, descendo na casa do oleiro, e orando, e abrindo mão, e abrindo mão, e abrindo mão daquilo que eu quero. E quando eu consigo chegar num lugar real, de seja feita a sua vontade e não a minha, eu não tenho mais a pergunta do que é certo e o que é errado. Quando a gente fala, eu não sei se eu devo agir dessa maneira ou se eu devo agir daquela maneira, você tem o que perder. E se você tem o que perder, você ainda não escolheu. Então, a pessoa que pergunta isso, ela está dizendo para mim, a minha vida de oração é rasa. Minha vida de oração é rasa. Eu oro pelas coisas daqui e eu quero ter um direcionamento para essa vida aqui que me interessa. Não tem intimidade, profundidade com o Espírito Santo. Porque quando a gente se quebranta, no nosso espírito a gente sabe o que Deus está falando com a gente. Quem não sabe é porque não perguntou a contento. É porque não passou tempo na presença dele, é porque não chorou, é porque não conseguiu orar 20 minutos. Sinceramente, é porque não conseguiu orar 20 minutos. Porque qualquer pessoa que consegue orar 20 minutos sai da dúvida do, será que eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Porque o Espírito Santo está disponível. Ela pergunta, gostaria de fazer parte de uma comunidade amorosa? Nós somos muito amorosos, vocês estão vendo, né? Que amorosos que nós somos. Mais uma vez, sinto angústia
em pensar em ir a um lugar com tanta intriga, exclusão, acusação, como tem acontecido por questões políticas em muitas igrejas. Senti um acolhimento enorme na IADEBOM, mas eu moro em São Paulo. Eu poderia fazer parte, mesmo podendo frequentar presencialmente uma vez por mês? Sim. Eu vou falar sobre a questão do ser membro da igreja, eu já vou falar agora. Depois eu vou explicar detalhes sobre isso, tá? Mas, raciocinando como a mulher cananeia, a questão é, se Deus trouxe você aqui, é para quê? Entender? Simples assim. Ah, eu não sei se será que Deus tem para mim ficar na IADEBOM? Não tem não. Você vai ouvir tudo isso e depois você vai para uma outra igreja. Gente, vamos acordar para a vida, por gentileza. Entender? Deus não dá ponto sem nó, gente. Deus trouxe você aqui para falar assim, ó, tá aqui, ó. Aí você vai falar, ah, mas então, sabe o que acontece? É que eu tenho uma necessidade disso, eu tenho uma necessidade daquilo. Eu vou dizer para você assim, ó. Tenha a humildade de receber aquilo que Deus está te dando. E pague o preço por isso. Deus separou um pai espiritual para mim, que eu amo de paixão, mas que eu achava muito manso, sabe? Eu achava ele muito assim. Ah, eu gosto dele. Nossa, ele é um homem de Deus, claro, olha, não tenho dúvidas a respeito disso. Mas eu acho que eu mereço um pai que seja mais profético, sabe? Que seja mais apostólico, que fale mais de guerra espiritual. E aí eu falei, olha, eu adoro, sabe? Eu quero ouvir aqui, mas eu não posso ficar nos dois. Eu não posso ter esse pai aqui, mas também ter aquele outro aqui. Essa aqui sou eu. A desgraceira que aconteceu na minha vida, por causa dessa minha ideia de eu não posso ter esse daqui, mas esse daqui. Por quê? Porque eu não respeitava a hierarquia, não respeitava a ordem e não entendia que Deus não é bagunça. Deus separou um pai espiritual para mim. Não era o que eu estava procurando, era o que eu estava precisando. Era o que eu estava precisando. Então, eu que tivesse humildade de falar, bom, Senhor, eu estou orando para o Senhor me dar um pai. Se o Senhor me dá um pai, eu acho que não está bom? Que fofa, né? E fico procurando outro? Entenderam? Então, sobre a membresia, todas vocês que estão me ouvindo, qual que é a direção do Senhor para vocês? Você seguir sendo acompanhada. Você está aqui, você está me ouvindo? Então, se posiciona, vai se informar sobre a membresia. Ah, mas é online, é o que está tendo, é o que é possível. Ah, mas e os meus filhos? Eles vão aonde? Eles não estavam indo em lugar nenhum, minha filha. Então, agora é melhor que você esteja indo em algum lugar, ouvindo alguma coisa, aí você, quem sabe, assume a sua posição e comece a ensinar para os seus filhos. Ai, que horror! É assim que funciona. Por quê? Porque a gente tem que ser frio, gente. Igreja apostólica não é uma igreja, não é um shopping. É um direcionamento de guerra. É um direcionamento de guerra. Então, você ouve, presta atenção, que Deus está te chamando para um posicionamento, e você toma esse posicionamento, ou não, você fala, ah, não, olha, eu acho, de vez em quando eu gosto, sabe, mas não é tudo que faz sentido para mim. Ótimo. Só que a grande questão é que, por que eu estou aqui para dizer para você? Para você depois dizer que não passou um profeta na sua vida. Porque se Deus trouxe você para ouvir essa palavra, não tem meio termo. Não tem como você passar ileso. É isso que eu quero que você entenda. Ou você ouve e se posiciona, ou você não ouve e colhe. E aqui não é a minha palavra, é o Senhor. Deus não é brincadeira. A gente não pode tratar as coisas espirituais dessa maneira. Quando Deus se apresenta para nós, a gente tem que se posicionar e falar, estou entendendo, o Senhor está me chamando. E não vai ser fácil, porque a gente tem que consertar a nossa vida. Então, tem um monte de pergunta aqui sobre a questão das crianças. Você sabe que meu filho foi dormir na casa de um amiguinho no final de semana, e aí
falou, eu vou conhecer a igreja dele. Aí eu falei, que legal, vai ser. Daí voltou. Falei, e aí, filho, como é que foi? Você gostou da igreja? Mãe, aquilo lá não é uma igreja. Eu falei, por que não é uma igreja? Mãe, as crianças ficam lá falando um monte de coisa, falando palavrão, brigando, não tem nada espiritual lá. Eles só jogam as crianças numa sala, enquanto os adultos ficam lá no culto. Aquilo lá não é uma igreja. O meu amigo não sabe nada espiritual. E isso, não sei se vocês já experimentaram, mas é a maioria das coisas que vocês vão encontrar por aí. Porque nas igrejas pastorais, as crianças não são vistas como seres espirituais, não são ministradas. Elas são distraídas, elas são ocupadas, elas aprendem a cantar musiquinha, mas elas não são ativadas espiritualmente, elas não são vistas espiritualmente. Então, se você foi trazido para uma igreja de uma visão apostólica, nesse momento, mas eu estou em outro estado, congrega online, paga o preço, deixa Deus te levar até o outro ponto. Bom, é esse que é o possível, então amém, é isso. Eu estou em outro país, como alguém falou aqui, eu estou em outro país, é isso. Dani, mas eu não posso ir na igreja presencial e ouvir as palavras? Pode, mas eu retiro a minha unção sobre a sua vida. Ou você caminha debaixo da unção apostólica, ou você usurpa o conhecimento apostólico e usufrui das coisas de outras pessoas. E saiba que, nas minhas orações, você se encaixa assim, Senhor, livra-me do mal, arranca os parasitas do nosso meio, senão a nossa igreja não avança. Amém. É assim que eu oro. É assim que é o apostólico. É assim que funciona. É assim que vocês vão crescer espiritualmente. Porque tem gente rindo aqui, olhando assim, ó. Isso é a mulher cananeia. Isso é o apostólico. Esse é o Jesus apostólico. É o Jesus sim, sim, não, não. Se vocês querem ganhar uma guerra, vocês vão ter que aprender a se posicionar dessa maneira. Ficou vacilando? Quem não faz, toma. É assim que funciona no mundo espiritual. Quem não faz gol, toma gol. No mundo espiritual, a gente não pode ficar vacilando. E vocês foram trazidas numa posição, vocês mesmas sabem as caminhadas que vocês têm aí na vida. E por que vocês estão nos 45 do segundo tempo? Pergunta da... Olha só, essa aqui é muito boa. Da Darly. Gostaria de entender até que ponto cristais e ervas podem ser sacolinhas, uma vez que são elementos da natureza. Os argumentos para defender a sacolinha são sensacionais. Olha esse também nessa linha, ó. Eu também fiquei com essa dúvida porque as pessoas tomam remédio para dores, para doença, para depressão. Qual seria a diferença, então, entre usar remédio natural como ervas, flores e cristais, ao invés da alopatia da indústria farmacêutica? Veja bem, eu vou ler aqui uma passagem bem nervosa. Eu escolhi trazer passagens de Mateus para vocês entenderem esse Jesus que sai fogo dos olhos dele. Porque é com esse Jesus que eu quero que você aprenda a se relacionar. Porque é com esse Jesus que a mulher cananeia conversou. E é com esse Jesus que as coisas são resolvidas agora. Jesus, ele vai lá e expulsa um demônio. E aí as pessoas começam a discutir dizendo que ele expulsou demônio em nome de Beelzebu. Aí Jesus diz assim, ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, presta atenção, mulher cananeia, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Veja, o que eu quero destituir aqui? Eu vou chegar nos cristais, aguardem. O que eu quero destituir aqui? A sua fantasia de que se relacionar com Deus é um relacionamento de acréscimo.
agora então eu estou me aproximando de novo de Deus e estou pedindo para Ele fazer na minha vida. Ele não vai fazer enquanto você não destituir, não amarrar o valente. Ele não vai exercer governo sobre a sua vida antes de você destituir quem está exercendo. Se eu expulso demônios em nome de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Não tem como o reino de Deus chegar na sua vida, a não ser que você se arrependa e a não ser que você destitua um governo que existe na sua vida, que precisa ser destituído. Essa é a conversa da mulher cananeia. Ela vai até Jesus entendendo que o que está acontecendo na vida dela é a manifestação de um governo maligno. A pessoa que mandou essa pergunta falou: se a pessoa pode tomar remédio para depressão, se ela pode tomar remédio da alopatia, por que eu não posso usar ervas ou cristais? A resposta bíblica é: a mulher cananeia entende que depressão, que doença é demônio, é ação maligna. E a proposta não é resolver com remédio ou com cristal. A proposta é resolver com o Espírito Santo de Deus. É sobre essa proposta. A questão é que a grande maioria das pessoas vai na religião e fala: ai, olha aqui para você que usa cristal. Ó. Eu não, eu só uso anti-inflamatório. Mesma coisa. Ambas destituem o Espírito Santo do governo dele. Quem toma antibiótico e quem toma qualquer erva está destituindo o Espírito Santo do governo dele. Ai, que horror! Exatamente isso. E aí, olha que Jesus segue falando. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, o grande problema é com que você resolve problema? Com vela? Com cristal? Com antibiótico? Com radiestesia? Com reiki? Com que você resolve problema? Ou você resolve problema com o Espírito Santo, ou você não pertence ao reino de Deus. Coisa simples assim. Mas, Dani, eu não posso usar a técnica, sei lá, nem lembro mais o mundaréu de nome de técnica que existe. Você pode tudo. Agora, a questão é que o Espírito Santo é santo. Ele é santo. Então, ele não participa da minha sessão de reiki? Não. Não participa da sua sessão de reiki. E nem da sua sessão de absolutamente nada. Porque ou a glória é dele, ou não é. Ou você deixa Deus ser Deus na sua vida, ou você participa de sei lá o quê. Deus é santo. E o Espírito Santo é santo. E o convite dele para nós é: dependa de mim. Ou o Espírito Santo é suficiente na sua vida, ou ele não é. Ele não vai fazer parte de todas as suas sessões? Não. Ele não vai compactuar com absolutamente nada disso. Porque a ação dele é destituir o valente maligno e restabelecer o seu governo na sua vida. Ai, Dani, mas é muito radical. Então, por isso que Jesus falou: eu vim trazer espada. Ou você abre mão de tudo por mim, ou você não é digno de mim. Você decide. Ou você abre mão de tudo por ele, ou você não é digna dele. É simples desse jeito. Mas eu não consigo entender. Vai sem entender. Faz sem entender. Se você tiver humildade o suficiente, o Espírito Santo vai te esclarecer. Ou você sente o Espírito Santo queimando enquanto eu estou falando com você, ou você sente a raiva demoníaca queimando enquanto eu estou falando com você. E você escolhe qual das duas você vai ouvir. Porque é assim o reino de Deus. Jesus está falando: ou eu chego e destituo um espírito maligno na sua vida e estabeleço o reino de Deus, ou não é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a conversa com a mulher cananeia. Foi nesse lugar que o Espírito Santo te levou quando você foi ouvir
esse congresso. Se você quer viver o que você vê relatado no livro, é assim, é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O problema é o cristal? Não. A questão não é o cristal veio da terra. O problema é a erva? Não. O problema é a quem você estabelece como poder na sua vida. Por isso eu usei o antibiótico. Ou Deus é Deus na sua vida, ou ele não é. Pergunta da Ana. Sou batizada na Igreja Católica. Preciso me batizar novamente? Se sim, posso somente me batizar sem fazer parte de alguma igreja? Veja, são perguntas de religião, né? Se você foi batizado na Igreja Católica, esse batismo da Igreja Católica eu também fui. Ele significa o quê? Ele é um batismo instituído para te perdoar do pecado original. É sobre isso, o batismo de criança na Igreja Católica. Você é batizado para ser perdoado do pecado de Eva. O batismo de Jesus, o batismo que Jesus foi batizado, é um batismo de consciência. Eu, adulta, estou me arrependendo dos meus pecados, não dos pecados de Eva, dos meus. Estou me arrependendo, estou escolhendo o reino de Deus. Qual que é a grande questão que nós precisamos entender? Tem batismo de criança na Bíblia? Não. Na Bíblia, as crianças são apresentadas ao Senhor. Senhor, está aqui essa criança, eu peço que o Senhor guarde a vida dela até que ela tenha condição de fazer a própria escolha. Aí a segunda pergunta. E se sim, quer dizer, se eu preciso me batizar, a pergunta é, preciso para quê? Porque a verdade, gente, não é se eu preciso me batizar, a verdade é se eu tenho necessidade de me batizar. Então, minha resposta para você é, se você não tem necessidade de se batizar, nem faça, porque a diferença é que você vai entrar seco e vai sair molhado. Vai ter efeito zero na sua vida. Só se batize se você tiver necessidade de se batizar, porque quem está te levando ao batismo é o Espírito Santo. Isso só vai acontecer na sua vida se você ler a Bíblia. Aí a segunda pergunta. Se sim, somente posso me batizar sem fazer parte de alguma igreja? Primeiro que só existe uma igreja, a Igreja de Cristo na Terra. E se você se batizar, você inevitavelmente vai fazer parte disso. Então, a questão é a gente aprender a pensar espiritualmente. A mulher cananeia pensa espiritualmente. Ela não pensa nesse monte de repartição. Pergunta da Dayana. Ontem, ainda pensativa, no congresso eu orei. Senhor, por onde eu recomeço? Por onde eu reconheço, depois de ter errado, de ter me afastado, depois de sentir culpa por mais de 12 anos e nunca mais conseguir voltar ao mesmo lugar? Veja, essa foi a minha oração ontem. Por onde eu recomeço? Aonde você errou. Como? Com jejum e oração. Até que você sinta que você encheu uma medida tal de arrependimento que o fluxo de vida voltou a fluir na sua vida. Pergunta da Roberta. Identifiquei que todo o meu trabalho é com esoterismo. E agora? Qual caminho tomar para me conectar com o altar? Deixei muitas sacolinhas, mas o medo de não pagar as contas ainda é forte. Olha, eu sei bem desse medo. Eu senti ele durante um período. Quando eu comecei a me converter de verdade, eu falei, bom, qual a minha chance? Trabalhar no shopping, né? Eu vou arranjar um emprego no shopping. Vou lá, vou procurar no shopping, vou fechar meu consultório e vou procurar um emprego no shopping. Mas a grande questão é que eu estava convicta. Eu sabia que eu queria Jesus acima de qualquer coisa. E se isso fosse me custar todos os meus anos de consultório e tudo que eu ganhava, que eu tivesse que trabalhar na quitanda, no caixa da quitanda, eu ia fazer. E o Senhor conhecia o meu coração e sabia que eu ia fazer mesmo, porque eu falei, eu vou. Mas olha, sem pensar duas vezes. Quando eu me converti, todas as minhas relações, todas, acabaram. No dia que eu fui para o meu batismo, não foi uma única pessoa comigo. Uma única pessoa comigo. Todo mundo falou, você vai por esse caminho, você vai sozinho. Eu falei, beleza.
como Deus conhecia o meu coração, ele me deu uma visão. Eu estava disposta, falei, eu vou fechar, vou até o final do ano, vou encaminhar as pessoas, vou fechar e vou arranjar um emprego, vou começar do zero. Mas eu sei o que eu quero. O Senhor me deu uma visão aquelas pessoas que trabalham em bar e puxam a toalha assim, os copos caem igualzinho, sabe? Quando a pessoa puxa e os copos caem, o Senhor me deu essa visão. E o Senhor falou, é isso que eu vou fazer no seu consultório. Deixa tudo como está e comece a falar de mim para as pessoas. Falei, amém. Mas foi a ordem dele. É para você que perguntou isso? Não sei, você pergunta para ele. Desde que ele olhe no seu coração e fale, ela está disposta a abrir mão de tudo por causa de mim, ele vai. Isso é igual um casamento. Dani, eu estou num relacionamento com uma pessoa que não quer Deus, não quer casar, quer viver assim, quer viver assado. Se você olhar e falar, Senhor, eu quero o Senhor, acima de qualquer coisa, e se essa pessoa não te quiser, acabou, o Senhor vai fazer. Mas no seu coração você tem que falar, entender o que a Bíblia diz. Quem não abrir mão de tudo por amor de mim, não é digno de mim. Eu não sei qual é o seu tudo. Você sabe. E o Espírito Santo vai pedir isso aí para você. Deixa eu contar uma coisa difícil sobre essa palavra. Deixa eu ver onde que está aqui. Para vocês entenderem que o que eu estou falando com vocês aqui é muito sério, sabe? É que as pessoas, a maioria das pessoas, por não ser espiritual, não entende, né? Das coisas espirituais. Mateus 13. E isso, gente, é o Espírito Santo, sabe? A pastora Adriana, quando Deus deu a palavra para ela, ela falou, olha, Deus me deu essa palavra, mas eu estou preocupada, porque as pessoas, né, estão chegando, não sei o quê, bibibi, bobobó, não sei o quê. Eu falei, Catlane, você faz favor de dar nome aos bois, porque é tudo macaca véia, é tudo mulher experimentada, é tudo mulher que já está nos 45 do segundo tempo. O Senhor está falando com elas, ou elas escolhem, ou não fica adorando a pílula, não, chega chegando. Faz o que Deus falou para você. Aí Deus falou com as meninas do teatro, a mesma palavra que Deus está me dando aqui para falar com vocês. Então, entenda o que Deus está conversando com vocês. E Deus está falando, parem de palhaçada. Quanto tempo mais vocês vão perder? Com as verdades de vocês, com as enrolações de vocês. Parem com isso, deixa o Espírito Santo te esclarecer. Mateus 12, 30. Continuando na palavra que Jesus fala sobre amarrar o valente. Quando Deus me deu essa passagem, quando me deu essa visão de puxa a toalha, que os copos vão dar uma chacoalhadinha, mas vão cair em cima da mesa, ele falou para eu começar a falar de Deus para os meus pacientes. E eu comecei um trabalho no meu consultório que chamava Eu, Você e Deus. Então, eu comecei a falar de Deus, reunia eles, assim, fazia uma reunião com todo mundo, fiz um amigo secreto de Bíblia, porque ninguém tinha Bíblia, aí cada um ganhava uma Bíblia, e a gente começou a estudar um livro por mês, e eu comecei a falar daquele livro e ensinar para aquelas pessoas sobre a Bíblia. E eu tinha uma paciente muito querida, que era uma primícia na minha vida, chamava Suzana. E a Su foi um divisor de águas na minha vida, era uma pessoa que eu amava profundamente, porque eu fui uma antes dela e uma depois dela. Porque quando eu cheguei nela, era uma médica muito, muito bem sucedida profissionalmente, muito próspera, e ela abriu uma porta de prosperidade para mim, porque a partir dela me conhecer e começar a estudar comigo, ela trouxe todos os pacientes dela, que trouxeram outros pacientes, então ela abriu uma porta de prosperidade, ela era uma pessoa importantíssima na minha vida. Tanto que eu tinha um consultório num prédio, todo espelhado, muito lindo, e aí ficou muito grande lá, ficou muito pequeno, e aí eu tive que mudar para uma casa. E aí aluguei aquela casa, era uma casa maior para caber todas as pessoas e caber todos esses encontros. E
no dia que eu fui fazer a inauguração, eu chamei ela, falei, Su, eu preciso que você venha aqui, porque eu plantei uma palmeira no jardim da casa, e eu tô batizando essa palmeira de Suzana, porque é em honra a você, porque essa casa não seria possível, todo esse momento na minha vida não seria possível se não fosse você. Você abriu uma porta de prosperidade, aí comprei uma champanhe, ela quebrou a champanhe na Suzana, e todo mundo brindou, e foi lindo. Então a Suzana era uma pessoa importantíssima na minha vida, uma pessoa que eu amava profundamente, e ela estava nessa reunião onde nós estávamos estudando a Bíblia, e eu comecei a falar essa mesma palavra que eu estou falando aqui para vocês. Vocês têm que se posicionar. Isso, gente, há mais de 20 anos atrás. E a Su se enraiveceu. Por quê? Porque ela era uma pessoa que tinha certeza que tinha Deus. Mas ela achava que não precisava ser dessa maneira. Precisa ser dessa maneira. Por que que tem que ser? Por que que só Jesus? E por que que não sei o quê? E por que que não sei o que lá? E aí foi se enfurecendo, foi se enfurecendo. E para mim foi um embate muito difícil. Por quê? Por causa da importância que ela tinha na minha vida, por causa da primícia que ela era, e por causa da escolha que o Senhor Jesus estava me pedindo para fazer. Ou você vai ter que escolher agora, sou eu ou ela? Ou você me banca diante dela e de tudo que ela representa. E aí eu li para ela essa palavra que eu vou ler aqui. Porque eu falei para ela aqui, ó, Su, eu vou ler para você Mateus 12:30, Jesus falando. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo. E ela se levantou enfurecida, falou, então é isso? Eu falei, então é isso. Ela falou, então aqui a gente se separa. Eu falei, eu sinto muito, Su, mas aqui a gente se separa. Suzana faleceu de um câncer. Passou anos agonizando num câncer. Perdeu absolutamente tudo que tinha construído e todas as suas relações. Porque no momento em que ela teve esse momento que vocês estão tendo, ela não entendeu a palavra de Jesus dizendo, quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém chega nesse momento e não escolhe. Você entendeu? Você está fazendo uma escolha hoje na sua vida. Jesus está abrindo um caminho diante de você e está falando, olha aqui, ó. Ou sou eu, você pediu por mim e eu vim. Só que ou você abre mão de tudo que é verdade para você e me deixa te conduzir, confia no meu amor, ou você segue com as suas verdades. Mas aí é o seguinte, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Então, eu quero que você entenda que eu estou sendo tão firme, tão apóstola com vocês, porque o Senhor está fazendo isso. Não sou eu. É o Senhor. É o Senhor conversando com vocês, através de mim. E falando para vocês, olha, eu conheço vocês, eu sei o que vocês têm caminhado, e acabou o tempo da palhaçada. Ou você se posiciona, ou você está selando o seu destino. Na verdade, você está selando o seu destino. Infelizmente, não tem meio termo. Ninguém aqui não vai conseguir sair dessa reunião sem selar o destino. Por isso que eu disse sobre a palavra do quem recebe o profeta como profeta, recebe galardão do profeta. Mas a pior coisa na vida de uma pessoa que pode acontecer é ela cruzar um apóstolo. É verdade. Ou a sua vida vai mudar para sempre. E você vai falar, meu Deus! Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ou o seu destino é selado de maneira terrível. Por quê? Porque o tempo é liberado. Essa mornidão, um apóstolo, a Bíblia diz no livro de Atos que os apóstolos transtornam a realidade. Os apóstolos alinham o tempo espiritual e o tempo Cronos, o tempo regido por Cronos. E as coisas são liberadas para um lado ou para o outro. Por isso que a gente precisa se posicionar. Vamos seguir nas perguntas. Pergunta da Roberta. Identifiquei, já falei essa daqui. Pergunta da Ronalda.
É possível ser membro da igreja mesmo em outro estado? Sim. Existem pequenos grupos de estudo para aprender mais sobre a palavra? Sim. Bom, todas as perguntas sobre o funcionamento da igreja, veja, gente, a igreja apostólica Deus é Bom não é um clube. Não é um clube. É um lugar para você ser direcionado espiritualmente. As pastoras são fofas, pero no mucho, porque elas são minhas filhas. Não compra, não. É verdade, não compra, não. Elas são educadas ali, conversam, não sei o quê, pero no mucho, porque é só um vernizinho bem leve. Porque elas pensam como eu penso. Elas só não falam ainda. Porque existe um processo. Então, elas são ali pacientes e tudo mais, e confesse, não sei o quê, tentando transicionar você do emocional para o espiritual. Dani, mas eu queria conversar com você. Tem chão. Tem chão para você conversar. Para eu ministrar você pessoalmente, tem chão. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil, de verdade não é fácil. Não é fácil você ser ministrado apostolicamente. Por isso que você precisa ser ministrado pastoralmente. Com calma, não sei o quê, A maioria das pessoas que às vezes convive comigo ali, passa não sei o quê, eu falo coisas espirituais e a pessoa não percebe. Meu marido, então, pior, porque ele fala assim de uma maneira doce, a pessoa nem imagina, não ouve o que ele está falando, porque ele não é pontiagudo igual eu. Então, acha que, ele tá... Só que ele falou, e você não ouviu, e aí o que aconteceu? Você perdeu o direcionamento. Então, a proposta se membrar na igreja é simplesmente para você fazer parte de uma igreja? Claro que não. É para você ser direcionado espiritualmente, para você ser conduzido ao amadurecimento espiritual, para você ter destino espiritual. Quero dizer uma coisa para você, quem não tem paternidade espiritual não tem destino espiritual. Porque o destino é liberado pelos pais espirituais. Destino é um assunto apostólico de paternidade espiritual. Então, as igrejas por aí estão lotadas de pessoas sem destino. Porque só quem remove o selo da identidade espiritual para que ela se manifeste é uma paternidade apostólica. Por isso que eu digo para você, mas eu não posso ir na igreja, na minha cidade e ouvir as palavras? Pode, mas a minha unção não está sobre a sua vida. E, consequentemente, você não tem destino. A grande maioria não entende o que é uma igreja apostólica. Então fala, nossa, que pesado. Quem que ela pensa que ela é? Não tem nada a ver com a minha pessoa. Tem nada a ver com a minha pessoa. Tem a ver com o desenho apostólico. Se você ler o livro Mulher Apostólica, você vai entender o que é a igreja apostólica, o que são os pilares do apostólico, qual que é a diferença de uma igreja denominacional, de uma igreja pastoral para uma igreja apostólica. O que é ativação de dons? Eu li hoje, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo falando, ativa o dom que foi depositado pela imposição das mãos, paternidade. O assunto ali era paternidade. Paulo está falando, olha, houve transferência de unção. A maioria de vocês não entende o que é unção, porque se vocês entendessem, vocês paravam de economizar. Ah, mas é que eu moro em São Paulo. Gente, São Paulo é perto. Para você ficar perto da unção. Quem espiritualmente está desperto, sabe o que é estar perto da unção, não é da pessoa, é da unção que repousa sobre aquela pessoa. E sabe o que é liberado na vida de alguém a partir da unção. Só que unção custa, gente. O apostólico custa. Destino espiritual custa. Destino não é para pessoa acomodada. Destino não é para quem fala mal de pastor. Destino não é para quem é encostado. Destino não é para quem é usurpador. Destino é para quem é vaso de honra. E ser vaso de honra custa muita morte. E fazer parte de uma igreja apostólica significa escolher esse destino. Escolher essa caminhada.
Ai, 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 né? Aqui, me senti também desafiada pelo Espírito a voltar a congregar. Outra pessoa falando aqui, quem é? Creuza. É isso? Acho que é. Tenho isso. 35 anos de caminhada com o Senhor. Depois que vim para a Alemanha, congreguei em uma igreja por 10 anos. Mas por várias questões me senti esgotada e decidi sair. Sei da importância de ter uma cobertura espiritual, mas moro na Alemanha. E aqui a situação espiritual é triste. Creuza, minha flor do campo. Eu acho que você já teve suas respostas. Já, né? Faz assim. Primeiro que o céu da Alemanha está fechado. Então, você não vai encontrar espiritualmente uma igreja apostólica lá. A maioria das pessoas da Europa não vai encontrar uma igreja apostólica lá. Por quê? Porque os apóstolos estão fazendo investidas lá para abrir o céu de lá. Então, você nunca vai encontrar isso lá. Agora, você tem que entender, Deus abriu uma porta para você e te trouxe uma possibilidade para você, sendo nutrida, de repente ser árvore aonde você está e vir a dar frutos, né? Olá, boa tarde. Karina, sou de Porto Alegre e também gostaria de saber como participar da Igreja Deus é Bom. Tenho profunda conexão. Minha grande angústia é sobre deixar a sacolinha. Sou terapeuta integrativa, trabalho com várias terapias, sou estudante de astrologia. Algumas coisas já abandonei, outras estou me despedindo, porém, com relação à astrologia, eu realmente não entendi. Gostaria de mais explicações sobre isso. Sobre o porquê eu não posso estudar astrologia. Veja. Eu vou fazer, já falei com a pastora Adriana, eu tenho alguns projetos para o ano que vem, para levar vocês para o mais profundo. Um deles é um curso chamado Profetas da Travessia. Então, nós vamos fazer um curso fechado só para membros mesmo. Tá? O que é membros mesmo? Membros mesmo. Por quê? Porque tem um monte de gente que é membro, pero não mútil. As pastoras mandam mensagem, e aí, tudo bem? Tudo bem. Essas pessoas vão fazer curso? Não. Porque ou você participa ou você não participa, ou você é ministrado ou você não é ministrado, ou você vem na festa ou você não vem na festa, ou você dizima ou você não dizima, entendeu? Ou é ou não é, sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Então, eu estou preparando para quem é, para quem está entendendo essa conversa. Eu estou amando que eu estou vendo umas passagens, fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu. E eu orei para meu marido, ontem, falei, estou muito nervosa com essa reunião, porque o que o Espírito coloca no meu coração é horrível. E eu queria fazer uma reunião mais fofa, mais legal, sabe? Mais bacana, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, mas você sabe o que Deus tem conversado com a gente, né? Eu falei, eu sei. E eu falei, aí agora há pouco, faz uma hora, ele falou, e aí, você já decidiu? Eu falei, já. Sabe por quê? Porque é 2 trabalhos. Se a gente não é assertivo, vem um monte de gente para a igreja que só vai dar trabalho para os pastores. Melhor não. Eu vou fazer uma reunião horrível, porque daí metade já vai embora, e aí quem ficar já fica sabendo e a gente consegue avançar na vida delas, na vida da igreja, para com essa palhaçada. Porque as pobres das pastoras sofrem. A pastora Adriana me mandou uma mensagem esses dias, olha, essa pessoa aqui, só por acaso você recebeu alguma reclamação, me mandou 20 áudios. Eu falei, eu não vou ver esses áudios no meu Shabá. Nem pensar. E já vou falar, pastora Adriana, dá uma cartinha, fala, olha, gata, nós estamos desligando você do corpo, porque você não quer fazer parte do corpo. Amém? Porque o que é e o que não é, não é. É simples desse jeito. Então, o que eu estou falando desse curso? Nós vamos fazer Profetas da Travessia, para esse povo atravessar, para a gente ter um negócio nervoso, e eu quero fazer também um trabalho com todo esse mundaréu de terapeuta, porque a grande maioria que não entende, né? Por que eu não posso isso, por que eu não posso aquilo? Eu vou explicar, tá? Para vocês. Espiritualmente. Aqui não vai dar, vou dar uma pequena pincelada sobre astrologia, porque é tão importante, tá? Não existe nada que não envolva o mundo espiritual. Dani, não existe nenhuma terapiazinha assim, mais neutra, que mexa com energia? Não. Todas que mexem com energia, tem alguém mexendo a energia. E esse alguém não é o Espírito Santo de Deus. Agora, e a astrologia? A astrologia são alguéms, no plural. A astrologia são alguéms, tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer que existem todos os planetas e existem os principados.
governando cada um desses planetas. E a astrologia funciona? Super funciona. A astrologia é real? Sim, ela é real. Ela influencia diretamente. O seu espírito? Não. Se o seu espírito dormindo? Sim. O seu espírito em Cristo? Não. Então, o objetivo é despertar o seu espírito o suficiente para que você saia da influência de principados e potestades. Então, é por isso que a astrologia não rola, porque ou você vive sob o governo do rei dos reis, ou você vive sob o governo de principados e potestades, que são esses seres mitológicos assentados em tronos espirituais sob o governo de cada um desses planetas e exercendo influência sobre a Terra. Tá? Por isso, então. Então, quando você renuncia ao governo desses principados e potestades na sua vida. E não é fácil mesmo, é muito mais fácil você abandonar um mundaréu de coisas. Por que a astrologia é mais difícil? Porque são principados e potestades. Não é qualquer demôniozinho de quinta categoria. Então, é mais difícil mesmo, tá? Queria saber se vocês conhecem uma igreja irmã com a visão da Iadebon. Ai, é ótimo. Não, não tá tendo. Porque no apostólico, gente, o apostólico trabalha com identidade, não com reprodução. Com identidade, uma identidade única. A identidade apostólica é um desenho único. Uma igreja como essa, você vai encontrar? Não vai. Por quê? Porque é um desenho único. Quanto mais uma pessoa, uma igreja é trabalhada de acordo com o Espírito Santo de Deus, mais aquilo que é único na vida dela vai se manifestar. E aí não vai ter igual. Essa é a ideia. Que você comece a manifestar dons que não tem igual. Você não conhece ninguém que tem um dom como tal aquela pessoa? Não. Porque quanto mais ela for trabalhada por Deus, mais única ela vai ser. Outra pergunta aqui, da Patrícia. Gostaria que se falasse mais sobre as separadas. Muitas pessoas falaram isso para mim. Dani, você falou das solteiras e falou das casadas, mas não falou das separadas. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. E são várias variações. Não existe uma receita pronta. Olha, separadas faz isso aqui. Solteiras faz isso, casadas faz isso, separadas faz isso. Por quê? Porque no caso das separadas, cada caso é um caso, é por isso que estão as pastoras aí, para entender cada caso é um caso, qual é a cura, a libertação, o destino que está em jogo. A Michele pergunta, as minhas dúvidas então seriam, como me manter neste caminho estando longe de vocês? Eu nem sei orar e jejuar, como posso participar do batismo e me manter alinhada? Bom, essas informações todas a gente vai falar sobre a membresia, tá? Para quem quiser se membrar. A Carla, eu queria muito ser conduzida espiritualmente pela Dani. Como fazer morando no Rio Grande do Sul? Começa se membrando na igreja e sendo conduzida pelas pastoras. Se fizer parte da igreja online, como os meus filhos serão ministrados? Inicialmente por você. A Michele está perguntando. E depois pelo online da igreja, que também existe. Existe o online para as crianças, tá? É isso, pastora Adri, eu acho que eu respondi todas que estavam aqui. Agora você vai me mandar outras que estão aí? Tem algumas aqui, mas são muito específicas. Não estou ouvindo. Não? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo todo mundo? Sim, estou ouvindo. Tá me ouvindo, Dani? Sim, estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Será que é o meu microfone que está ligado? Eu acho que o seu áudio deve estar com algum... Peraí. Aqui está perfeito. Agora eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Jaci perguntou, acredito que o que a pastora está falando é que devemos seguir a igreja. A igreja que nos identificamos, seria isso? Sim. Com relação a... Deixa eu fazer aqui. Com relação à igreja, é importante você entender o seguinte. O reino de Deus é organizado. Deus é muito mais firme do que a gente gostaria.
porque a gente gostaria de ter a gente gostaria de poder errar mais, essa é a verdade. A gente gostaria de poder errar mais com o marido. Eu já errei com 3 maridos, será que eu tenho a chance do 4º? Dificilmente. Eu já errei com 3 igrejas, será que eu tenho a chance da 4ª? Dificilmente. É isso que eu tô querendo dizer, tá? As coisas com Deus não é palhaçada. Não é palhaçada. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o plano de Deus é um marido. O plano de Deus é uma igreja. Se eu não tiver condição suficiente para me arrepender de que eu não consegui viver esse desenho, a chance de eu viver qualquer outra é bem pequena. Ai, que horror! Por isso que eu falei sobre as separadas, não é brincadeira, não é assim. Por quê? Porque o desenho de Deus é aquele. Eu não posso... escreve, apaga, esfrega, apaga, lavou, tá limpo. As coisas com Deus não é lavou, tá limpo. Com a igreja, assim, não tem como eu ser plantada num lugar, aí sai, pega as minhas raízes, vou lá e entro em outro lugar. Esse aqui não gostei, porque quem que essa pastora pensa que é para falar isso para mim? Pega as minhas raízes e vou para outro lugar. O que vai acontecer? Você vai secar e nunca vai dar fruto, porque não é palhaçada. Não é palhaçada. A gente não pode tratar as coisas de Deus dessa maneira. Mas e se uma pessoa, um ser humano, me machucar? Você lambe as suas feridas e permanece no desenho de Deus, porque Ele vai fazer. Agora, se você se levantar na raiz, na sua justiça própria e querer resolver do seu jeito, você vai virar uma desplantada e não vai se encontrar em lugar nenhum. Essa é a questão. Como que resolve? Arrependimento, quebrantamento. Tá? Sandra, então se estou no apostólico, devo buscar a Deus para me responder em qualquer área? Medicina não é uma opção? É uma opção por enquanto. É uma opção por enquanto, mas a gente tem que saber que o desenho de Deus não é esse. O desenho de Deus é, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se eu estou tratando a enfermidade com remédio, é porque eu não tenho fé para viver o espiritual. Posso falar, mas também não vou querer ter. Beleza, cada um com a sua escolha. Mas o objetivo é que você ambicione isso. Ambicione falar, o meu propósito é atingir a saúde plena que a palavra de Deus me promete. Assim como você não quer viver a prosperidade plena que a palavra te promete. Você também não quer... você não gostaria de ver Jesus? A Bíblia diz. Essa é a promessa. Mas tem gente que se contenta em não ver a vida inteira. Então depende, né? Cada um vive o nível de vida espiritual que paga o preço, né? Eu já tirei isso aqui, bom. Thaís, quero saber sobre regar a semente. Qual a diferença entre as correções e a semente? A correção arranca, a semente planta. Então, correção de Deus é para arrancar o que está errado. Arrancar o quê? As ministrações malignas. A gente tem um monte de verdade que é maligna na nossa mente que a gente não discerne. Por quê? Porque Satanás semeia 100% do tempo em nós. Então, quando a gente é corrigido, é para arrancar isso. A semente é quando Deus fala conosco através da palavra e a gente sabe, aquilo queima no nosso coração. E você sabe que Deus está te prometendo aquilo, Deus está te convidando a crer naquilo. E aí, como é que eu rego? Orando. Senhor, o Senhor me entregou essa palavra, eu quero crer, eu quero que ela seja verdade, mas ainda eu tenho medo, mas ainda eu duvido. E aí segue orando, e segue orando, e segue orando. Vou fazer isso é o que eu encontrei na internet sobre a segue orando e segue. Dê uma olhada. Obrigada, Ciri. Eu vou fazer 2 que são próximas. É da Keliane e da Carla. A primeira é, o que fazer quando meu marido é de outra igreja? Posso ser membro aqui, ele lá? Não. Da Carla. É possível uma mulher casada somente ingressar na igreja sem o marido? Primeira pergunta, o seu marido é de outra igreja, você vai na igreja que ele escolheu. Que horror! Por quê? Mas a igreja lá é horrível. Sofre, filho. Sofre em silêncio. Deixa Deus fazer. Você vai na igreja que ele escolheu e deixa ele conduzir as coisas e deixa o Espírito fazer. É muito difícil isso, mas esse é o desenho bíblico. Eu quero participar da igreja e meu marido não quer. Então você pode. Ele não quer, beleza, respeita ele, não impõe nada para ele e você participa.
Tem uma aqui da Renata sobre medicina, mas eu acho que já foi respondida pelas outras. Dani, como ser ministrada pelas pastoras? Marcélia. Sendo membro da igreja, primeiro fazendo a membresia, que vai ser no sábado, tá? Então, todas vocês que estão ouvindo isso aqui, estão decidindo ser membro da igreja, veja, ser membro da igreja, o que eu quero que você entenda? Não é um clube. É para você viver uma vida espiritual, para você ter relacionamento espiritual, para você ser ministrado, ser acompanhado, se posicionar, fazer jejum, pagar preço. É para isso. Não é para você ter benefício. Eu vou ser membro, porque a Dani falou que vai ter um curso aí que só quem é membro vai poder participar, então vou ser membro. Não é isso. É uma realidade espiritual. Por isso que a gente está mantendo, ainda separando um pouco. É para ir separando o joio do trigo. Por quê? Simplesmente para não entregar as coisas para as pessoas? Não, porque tudo custa guerra. E se vocês não estão preparados para a guerra, vocês vão viver destruição. Se vocês não passam pelo conserto, pelo processo que passa ali no pastoral, na hora dos finalmente, vocês não suportam a guerra. E pior, a gente não fica nem sabendo da guerra, porque você não discerne a guerra. Você nem sabe que está vivendo guerra. Porque segue andando pela sua cabeça. Por isso que é tão importante. Então, você que está ouvindo tudo isso e está escolhendo ser membro, depois, no final, a gente vai falar aqui, não vou falar agora, sábado, é isso a membresia? Sábado que vem? Domingo, no próximo domingo. Então, você vai mandar mensagem para a pastora Adriana, vai falar, eu ouvi, eu quero ser membro, quero saber o que tem que fazer, ela vai te informar tudo direitinho. Amanhã nos grupos, gente, nós vamos colocar, nos grupos que vocês estão do Congresso, nós vamos colocar um link lá para você preencher suas informações, que é nosso cadastro, e a gente vai entrar em contato com vocês que demonstraram interesse em ser membro, explicando tudo. Tudo lá no grupo que vocês estão, tá bom? Para facilitar a comunicação. A minha dúvida da Viviane é uma dúvida interessante. É porque eu cheguei primeiro em terapia, acabei me confessando numa igreja local, me batizei ali, estou frequentando lá. Mas, quando eu entendi sobre a membresia, eu já era membro lá. Então, você escolhe. Pelo preço que te custa. Sabendo que vai custar. Porque você fazer parte de uma comunidade na sua cidade é um lado bom, é maravilhoso. Tem uma questão. Posso ficar nas duas? Não. E eu vou falar uma coisa séria para vocês, gente. A gente acha que o que tem é igual as pessoas me mandam assim, parece uma bobagem, mas vocês vão entender o que eu estou falando, principalmente os mais despertos espiritualmente. Mandam lá o negócio do Spotify. Número 1, mulher apostólica, número 2, sei lá, outro não sei o quê, número 3, não sei o que lá. Sabe o que você está vivendo? Espírito de confusão. Nossa, mas que horror! Nós, espiritualmente, um dia a gente para e a gente fala, eu vou escolher um direcionamento. Eu não vou ouvir aqui, ouvir ali, ouvir não sei o quê, não sei o quê. A gente hoje no online tem essa possibilidade de assistir 700 mil pregações, a gente tem essas possibilidades. Só que quem não discerne unção, não entende o que é viver debaixo de uma unção e ser moldado debaixo de uma unção. E essa pessoa se move como usurpador. Eu pego o que me interessa aqui, eu pego o que me interessa aqui. E aí você vai virar o quê? Um Frankenstein espiritual, um monstro espiritual, sem identidade, sem unção, sem governo, sem dons específicos. Por quê? Porque o mundo espiritual é organizado. Então, eu sei que custa. Eu sei que tem um monte de gente que é da sua igreja e ouve uma mulher apostólica e acha, isso é maravilhoso. O Senhor está semeando para uma hora você se posicionar. Só que isso vai te custar. Você está vivendo guerras que você nem imagina. Guerras que você nem imagina, não discerne. Por quê? Porque, por exemplo, tá lá na igreja católica ouvindo mulher apostólica, tá lá no espiritismo fazendo evangelho do lar ouvindo mulher apostólica. Está vivendo uma guerra dentro da sua casa que não faz a menor ideia. Mas e se for igreja evangélica? A mesma coisa, unção. Uma coisa tal igreja tem uma determinada unção, direciona os filhos espirituais. Entenda que nosso ser espiritual vai tomando uma forma e uma característica. Da onde? Da unção que é sobre nós.
Os filhos se parecem com os pais. Os seres espirituais nos filhos são moldados de acordo com a voz paterna. E essa voz é espiritual. A Marcélia está aí, está ouvindo? Marcélia, você reconhece isso na sua filha. A sua filha, quando me viu, fez o quê? Porque ela reconhece a voz espiritual. A unção. Então, vocês que estão, mas olha, eu sou membro de tal igreja, eu sou assim, eu sou assado, saiba que mais hora, menos hora, você vai ter que se posicionar, e esse posicionamento vai te custar algo. Não tem como não custar. Tudo no reino custa. Toda conquista no mundo espiritual custa. Vai, pastora. Pegando um gancho ainda aí, tem várias outras aqui que eu já vou pegar e vou responder, mas pegando um gancho nessa, tem uma pergunta que é da Sandra fala, mas não seria uma desonra deixar o ministério e os pastores que estão me acompanhando até aqui? Seria, ou conosco ou com eles. Tudo tem um preço. Das duas coisas, ou você, entenda, ou você fala, Dani, eu entendi agora, muito obrigado, você foi muito importante na minha vida, você não precisa falar isso para mim, estou falando no espírito. Obrigado porque você me trouxe ao Senhor Jesus. Ótimo, aí você encerra o relacionamento com tudo aquilo que eu trago de apostólico na sua vida e vai caminhar pastoralmente na estatura dos seus pastores. Simples assim. Mas saiba que você está fechando uma porta e um destino. Ou você fala, olha, muito obrigada, mas eu decidi caminhar por uma outra, de uma outra forma. Decidi caminhar apostolicamente. Decidi caminhar com uma outra unção. Obrigada e vai. Nós vamos caminhar para o fim aqui, porque tem bastante pergunta que elas são respondidas pós-membresia. Então, eu vou explicar rapidinho para vocês como funciona. Na próxima semana, tem uma reunião de membresia. Então, você demonstra interesse, você vai assistir essa reunião com o pastor Francisco. O que é essa reunião? Ele vai contar a história da nossa igreja. Como que a igreja funciona presencialmente ou de forma remota. É a mesma coisa. A única diferença é que você vai estar assistindo no online. Então, tem pergunta aqui sobre ceia, sobre dízimo, sobre acompanhamento, que pastor escolher. Você passou por essa reunião, você vai para um lugar aonde você será acompanhada pelas pastoras. Só que neste lugar, todo mundo se membrou agora em dezembro. Vocês vão ficar juntas, passando por uma caminhada de estudos. E lá, todas essas perguntas serão respondidas. São aulas gravadas, são encontros como esses. Então, nem adianta eu ficar lendo aqui para a apóstola responder um por um, porque essa é a nossa parte de fazer essa caminhada com vocês. Tá bom? Então, sobre dízimo, sobre membresia, sobre é possível fazer ceia à distância, tudo isso é super possível e a gente explica para vocês na prática. O mais importante demonstrou interesse, decidiu, né, ouviu, eu vou me posicionar, eu vou fazer o que tem que ser feito, participe da reunião no próximo domingo. E aí toda essa trajetória, essa caminhada será acompanhada pelos pastores, por nós, tá bom? Então não tem necessidade, Dani, de eu ficar lendo as outras aqui, que tudo isso vai ser respondido depois. Pode caminhar para o fim. Tá. Deixa eu falar uma última coisa aqui para vocês, bem importante, tá? Eu sei que tá aparecendo um monte de pergunta aqui para mim. Eu sei que essa fala aqui, gente, não é uma fala fácil. Eu sei que não é uma fala fácil, mas eu queria retomar com vocês o entendimento de que o Senhor trouxe vocês todas, mesmo aquelas que já são membro da igreja e que estão ouvindo, que aparentemente fala, isso aqui não é para mim. Entenda, principalmente as mais antigas, as mais maduras, nós estamos às portas de Hanukkah. Nós estamos às portas de uma inserção de luz gigantesca. E eu estou empurrando vocês para esse lugar, para vocês entenderem o que é a mulher cananeia. O que é essa mulher cananeia que traz definição? É uma mulher que entende as coisas espirituais, entende que tudo, absolutamente tudo é uma questão de guerra espiritual. E a mulher cananeia, porque entende
que tudo é uma questão de guerra espiritual. Quando as circunstâncias e a religião, representada pelos discípulos naquela passagem, viram para Jesus e falam: manda ela embora, porque ela está perturbando, e Jesus silencia. Em nenhuma outra passagem, Jesus não responde prontamente. Por quê? Porque Jesus se relaciona conosco de acordo com a estatura e de acordo com o plano que ele tem para nós. A primeira igreja que eu fui, eu me converti dentro da minha casa. Eu recebi uma visitação do Senhor dentro da minha casa. E aí eu comecei a ler a Bíblia sozinha. E aí eu descobri que perto do meu consultório tinha uma igreja. E aí eu fui visitar essa igreja. E aí a música era maravilhosa, eu me matei de chorar e falei, bom, beleza, eu vou começar a vir aqui. E comecei a ir no domingo lá na igreja e tudo mais. E falei, bom, é isso, vou ficar aqui. Só que o que acontece é que eu já tinha a visão. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje, mas eu já tinha uma visão. E eu já olhava para aquelas pessoas e falava, gente, mas espera um pouquinho. Isso aqui é um circo. Como que essas pessoas estão ministrando as outras pessoas, sendo que eu estou olhando e estou vendo a quantidade de doenças que elas têm? Estou vendo os pastores olhando para a bunda das mulheres, estou vendo, vocês estão brincando comigo. Isso era eu e Deus. A igreja era horrível. E eu falei, Senhor, aquilo era um desafio para mim gigantesco, porque eu sabia, aquilo não funcionava. Eu falo, como é que eu vou me submeter a isso daqui? E aí, um belo dia, eu conversei com o pastor, depois que eu me batizei, não sei o que, cheguei lá, falei, olha, eu sou psicóloga, eu queria ajudar, queria trabalhar na igreja, queria fazer algum trabalho voluntário, não sei o que, como é que pode ser, papapá. Eu falei, eu gostaria de separar, por exemplo, uma tarde para atender de graça aqui na igreja. Seria possível? Ele, claro, achando que, tipo assim, essa menina aí não sabe o que ela tá falando. Eu tinha uma agenda super, super concorrida. Foi super difícil para mim separar uma tarde. Eu consegui, organizei, tirei daqui, tirei dali, sacrifiquei, tirei pacientes para poder abrir aquela janela e fui feliz da vida. Um dia à tarde, marquei uma reunião com o pastor e cheguei lá na sexta-feira e falei, pastor, quando eu cheguei, falei, pastor, eu vim falar que eu consegui, organizei minha agenda, abri um espaço e agora eu posso vir atender aqui a cada, acho que era 15 dias, na sexta-feira à tarde, das 2 até tal hora. Quando eu falei tudo isso para ele organizado, esse pastor olhou para mim assim, ó, ele tava mascando chiclete, já. Ele olhou para mim assim, ele, não, a gente precisa ver, e naquela hora eu vi que ele não tinha me levado a sério em nenhum momento, e que em nenhum momento ele tinha considerado aquilo. Assim, ali ficou claro para mim a palhaçada que era tudo aquilo. E eu fiquei brava. E eu saí da igreja, brava. E a igreja era perto do meu consultório, era uma trajetória bem curtinha. E eu saí brava com o pastor e com aquela palhaçada e com aquela hipocrisia, que não sei o que, não sei o que. E o Espírito Santo falou claramente para mim. Ele falou assim, aqui você vai decidir se você vai se guiar por homens ou por mim. Decida rápido. Não deixa isso crescer no seu coração. Não deixa esse fermento crescer no seu coração. Aí eu falei, eu vou escolher o Senhor, né? Ele falou, então, assunto encerrado. Encerra esse assunto antes de chegar no portão do consultório. Engole o seu orgulho, engole a sua vaidade e assunto encerrado. Eu falei, amém. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque aquilo era para aquela situação? Não, era para quem eu sou hoje. Jesus estava conversando comigo com a estatura que eu sempre tive. Não estava conversando comigo com a estatura de uma menininha recém-convertida, que tinha que ser tratada, sabe? Não podia falar uma coisinha dura para ela, porque afinal ela acabou de se converter. Não, ele estava me forjando para o lugar que eu ocupo hoje. E ele sempre me tratou nessa estatura. E é nessa estatura que ele está conversando com você. A questão é você responder à altura como mulher cananeia. Você pode entrar num lugar e falar, achei credo, uma reunião, de repente aquela mundaréu de coisa, nossa, achei que não tinha nada a ver. Você pode escolher esse caminho, ou você pode escolher ser a mulher cananeia. E entender a conversa que o Espírito Santo está tendo com o seu espírito, porque ele te conhece como me conhecia na época. Ele falou, para de palhaçada, engole seu orgulho. A partir de agora você não vai se guiar por homens, você vai se guiar por mim. Você vai ficar aí até a hora que eu achar.
árvore. Sem opinião. E é sobre isso, essa escolha que você está fazendo agora. Jesus trata a mulher cananeia em silêncio até que ela passe pelo primeiro não. É isso, para encerrar minha fala com vocês. É sobre isso. É para vocês passarem pelo não. Passe pelo não e se posicione. Porque o destino está depois do não. O destino está depois do não. Mas é online, mas não tem não sei o que para as crianças, mas eu tenho não sei o que, mas o destino está depois do não. Se o não te parar, mas se você for uma mulher cananeia, você vai seguir e vai argumentar. E vai saber, eu sei, Jesus, o que o Senhor está falando comigo, porque eu sei o que eu converso com o Senhor no secreto. Eu sei a angústia profunda do meu coração. Essa reunião é resposta para mim. Obrigada. Eu vou parar de mimimi e vou me posicionar à altura. É sobre isso. Amém, queridas? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer, porque o Senhor é fogo santo, fogo consumidor. O Senhor é aquele que define as coisas. É sim, sim, não, não. Tudo aquilo que é morno, o Senhor vomita. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela igreja que o Senhor está estabelecendo. Te agradecemos pelas pessoas que o Senhor está selecionando. Pai, livra-nos, Senhor. Eu te peço como apóstola dessa igreja. Livra-nos dos usurpadores, Pai. Livra-nos do espírito de confusão. Em nome de Jesus, Senhor. Nós gastamos anos para estabelecer uma igreja sadia. E eu não vou colocar isso em risco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, ministra o espírito das pessoas. Seleciona, Senhor, para que a gente possa construir uma igreja forte, uma igreja consistente, uma igreja com destino, Senhor. Uma igreja com identidade apostólica, Pai, em nome de Jesus. Te peço, sela essa palavra na vida dessas mulheres, dá discernimento para elas, tira essas mulheres do engano, Pai, em nome de Jesus. Tira essas mulheres do engano, Pai. Faz com que elas discernam, Senhor, a voz de Satanás e a voz do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abre, Senhor, o entendimento delas, dá discernimento, Senhor, espiritual para elas, Pai. São mulheres, muitas delas, com uma caminhada longa, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, ensina essas mulheres, Senhor. Ensina essas mulheres a fazer escolhas específicas, Senhor, em nome de Jesus, e a se posicionar. Te peço, haja liberação de destino, haja liberação de identidade, haja liberação de dons, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, ativa o espírito de coragem nessas mulheres, que elas possam dar passos de coragem, Senhor, que elas possam fazer escolhas definitivas, Pai, em nome de Jesus, que elas possam aprender, Senhor, a se relacionar com esse Jesus de olhos de fogo, com esse Jesus, Senhor, que define destinos, com Jesus apostólico, Senhor, em nome de Jesus, um Jesus com espada na mão, não um menino Jesus, Senhor, não uma fé, Senhor, amputada, mas uma fé cheia de autoridade, de poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor converse com essas mulheres enquanto elas dormem, Senhor. Que o Senhor ministre, que o Senhor esclareça, que o Senhor confirme, Pai, em nome de Jesus. Que seja removido todo espírito de confusão, todo espírito de medo, de covardia, de vitimismo, de engano, em nome de Jesus, Senhor. E que a tua vontade, Senhor, seja clara, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridas, um beijo para vocês. Amém, Dani. Espero que vocês compreendam que sem esse nível de assertividade, os milagres que eu disse para vocês no livro, né, que estão lá, a gente não acessa aquele patamar de milagre sendo morno. A gente só acessa um patamar